Olá! O Folclore, Arte e Memória de hoje traz o mestre Orlando do Couro para contar um pouco dessa tradição tão significativa para o nosso estado. O professor Dênio, do PPG CUT, da Universidade Federal de Sergipe, e o filho do mestre Orlando do Couro, Bruno Marques, para conversar um pouquinho com a gente. Então, mestre Orlando, eu estou vendo aqui na sua biografia que o senhor nasceu em novembro de 56 no povoado Lagoinha, né? No município de Poço Redondo. Certeza. Isso. E percebi aqui na sua biografia também que o senhor perpassa pela história de Lampião, de Maria Bonita, né? O senhor traz na sua árvore genealógica a história deles. Me conte um pouquinho sobre isso. É porque os meus avós, né, o meu avô era, como eles falam, né, coiteiro do Lampião. Sim. A fazenda Angico, onde mataram o Lampião, onde ele vivia, era de meu avô Júlio Félix. Então, pelo aí começou, né? E tinha o apoio de meu avô, dos irmãos do meu avô, que apoiavam ele aí na região. E pelo aí foi continuando as coisas e eles foram sempre passando. Eu não pensava nem ser gente na época, né? Mas depois a gente vê as histórias e pergunta, vô, e que história é essa? Aí eles contavam um pouco pra gente, o sim e o não. Mas se a gente tivesse um pouco mais de inteligência, criança não pensava nessas coisas. De procurar, vô, assim, 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 assim. Eu sabia contar tudo porque o meu avô, que apoiava ele, sabia de tudo. Mas de criança a gente não descobre, não vai pensar que vai chegar uma época que nós chegamos hoje, né? Exatamente. Aí a gente conta, eu conto o que eu sei. O que eu vi muitas vezes ele contar, como acontecia, como não acontecia, o apoio que ele dava. O Lampião, meu pai, quando o Lampião morreu, meu pai tinha 14 anos de idade. Ele na força do Angico, lá onde mataram ele ficava lá e meu avô bem cedo tirava o leite das vacas. O curral do meu avô é um curral de pedra que eu nunca vi em canto nenhum, sabe lá, um curral feito, não sei, que eles chamavam os caboclos, coisa de pedra sem massa de cimento, sem nada, só a pedra colada uma na outra. Eu nunca vi um negócio daquele, o curral mais lindo do mundo. E depois desmancharam. Aí o Lampião vinha pegar leite, já dava certo já com meu avô tirava o leite das vacas e pegava a lata e dava por cima do curral, ele pegava pelo outro lado. Menino fica feio para meu pai perguntar, meu pai já sabia que ele conversava com ele, aí meu avô conversava com meu pai e dizia, aí vem um cidadão aqui, mas vocês não podem ver não. E assim foram criados todos. Meu avô, o Lampião conhecia os filhos de meu avô tudinho, e eles pouco conheceram ele. Entendeu? Porque o meu pai era o mais velho, tinha 14 anos, mas ele não tinha liberdade de ver porque o menino podia conversar as coisas. Aí hoje tem muita história do Lampião, conta uma coisa, outro conta outra. E a verdade é o que eu tenho que dizer é isso. Quando precisava de pegar uma vaca, uma criação, uma coisa e outra, aí tinha o tio Erasmo Félix que pegava, tinha o Mané Félix que pegava, tinha o Adalto Félix que era quem pegava uma criação, um animal, uma vaca, uma coisa e outra, fazia os pedidos dele, né? Um animal para transportar naquele tempo não era povoado, era fazenda. De um esconderijo para outro, quando não dava para ir de pé. E um cavalo, tinha alguém que levava, tinha alguém que trazia. Tinha um Messias de Caduda, que era quem transportava os burros carregados de apercata, de material de roupa, de bala, de todos os armamentos deles, que vinha e chegava no Curralinho, que é um povoado no beijo do rio, naquelas canoas grandes de torda, não sei se vocês chegaram a conhecer elas, só que acho que tem, né? Aí eles encostavam, tiravam aquele material todo, aí vinha naqueles baús de madeira, ali tudo no cadeado, ali já sabia. Aí o Messias de Caduda pegava, botava nos burros, ia entregar quando eles estavam na fazenda. Uma vez mesmo ele pegou esse material, levou para entregar na fazenda, num Arco Bonito, que era, eu não sei de quem era na época, eu já conheci sendo de Chiquinho Rodrigues de Piranhas. Aí a mãe dele dizia, quando você for entregar essa mercadoria, você não volte da estrada, quem você tiver, você pode passar, que ninguém volta com você não, ninguém vai lhe ver você passando. Aí meu avô, o tio Messias, quando saiu
do Curralinho, que chegou num Arco Bonito, tem 2 fazendas. Tem a primeira e a segunda, que é a Mandaçaia. A primeira Arco Bonito, a segunda é Mandaçaia. O Lampião estava no pé da serra, na Mandaçaia, escondido. Quando ele chegou no Arco Bonito, estava volando todinho. Aí ele disse, agora? Mas do jeito que foi no burro, passou direto, ele dançando, comendo carne de bode, fazendo a maior festa, ele passou direto, ninguém viu ele. Chegou lá, entregou a mercadoria e disse, o Lampião, a turma está toda ali, assim, assim, ele disse, pronto. Descarregou, dormiu lá, que isso era de noite. Aí tirava, fazia as coisas, viajava mais de noite. Foi no outro dia de manhã, veio-se embora e ninguém passava, ninguém bolia com ele, ninguém via. O que era que ela fazia, eu não sei. Entendeu? E assim, eu conheci ele e meu tio até quando morreu velhinho, com seus 90 ou 100 anos de idade. E tem muitas histórias a contar de Lampião para quem teve a memória de Dionísio, meu irmão. Ele sabia de muita coisa, porque ele perguntava, era mais inteligente, estudou muito, sabia das coisas, e procurava aquele pessoal, né? Tinha tudo, tinha um livro. Mas eu nunca pensei que ia chegar nesse ponto e nunca me liguei nessas coisas também. Aí vem a percata do cangaceiro. A percata, essa daqui. Pode pegar, seu Que tem aqui. Essa aqui era a percata que o cangaceiro usava de primeira, era essa aqui. Se chamasse a percata ferrada. Aí eles fazem, um cidadão da Bahia pediu para mim fazer uma percata do Lampião, fiz para ele. Aí foi essa daqui. Aí ele, não, eu vou mostrar a foto aqui, me mostrou uma percata que a gente chama percata de batalha, daquela percata bem desenhada, bonitinha, né? Que eu faço também. Ele disse, moço, me desculpe, agora a percata do cangaceiro mesmo era essa daqui. Toda cheia de fivela, cheia de coisa, de Maria Bonita, cheia de correlinha, cheia de tudo. Que não existia, que hoje chama-se a priquitinha, né? Sim. Naquele tempo não tinha, existia essa daqui, de mulher e para homem. Era um modelo, era um só. Agora o Lampião, quando ele se via muito perseguido, aí ele mandava fazer a percata, fazia com o carcanhar para frente e a frente para trás. Porque o camarada que vinha para rastejar ele pegava o contrário. Mas que a percata era essa daqui, hein? O modelo é essa aqui, de correlinha. Não existia fivelinha. Era tudo de correlha, tudo acabamento, não existia ilhões, não existia nada. Aí você falava, bota o pé aqui dentro, pronto, aqui você pisava na mancambria, dentro do espinho. Não tem problema nenhum. O pé estava protegido, Estava protegido, entendeu? Aí quando se via muito perseguido, eles botavam o carcanhar, faziam o carcanhar para frente, é o mesmo modelo, só que ele botava o carcanhar para frente e a frente para cá, assim, posição bico. Aí o cara que vinha rastreava o contrário. Você passou aqui, ficava ruim de achar, né? Das curiosidades que tem da sua vida, além dessa, seu Orlando, tem também a questão que eu soube que o senhor foi brincante de um dos grupos de poço. Da cavalhada. Da cavalhada. Foi, eu brincava muito com meu irmão, e meu irmão pediu que eu conseguisse, não deixasse acabar. Mas aí eu pensei assim, eu disse, não, Dionísio, não vai dar para mim não, porque a gente brincava no Cajueiro, no povoado que a gente nascemos, e tem o respeito. A gente chegava um cidadão, aquele ali era o chefe da turma, era um matinador. Fazia aquelas lanças bem feitas, você tem que dobrar a mulher, fazer toda a sinalização e apresentar para correr, para tirar aquela argola lá que vocês conhecem, né? Uhum. E hoje a gente tem uma turma de gente que você não controla mais a fazer a união de brincar, o respeito. O matinador ele pode ser uma criança, não importa que ele tenha 20 anos e a gente tenha 60, não. Agora tem que ser um cidadão que você tem que respeitar ele, sabe que ele é um chefe. Hoje o cara o cidadão quer brincar, quer se apresentar, mas chega lá, o cavalo você tem que estar bem montado, bem arriadinho, o cavalinho todo preparadinho com a cabeça certa nos arreios, como é o limite de bride e cortadeira, para ele não estar se entortando. E a mão num quarto aqui, que é o direito para ficar o cavaleiro todo bonitinho. Cada vez que chegar a sua vez, você vai se apresentar, aí apresenta o cavalo no zabumba, que ele está tocando ali, aí você pega a lança e dá as direitas para correr, para tirar aquela argola. Mas hoje, se você vai fazer uma equipe desse aqui, quando chega na hora de correr, eles estão cheios de álcool, já do meu irmão já era desse dia, isso aí não dá para a gente administrar. Aí quando chega lá, você diz, isso aqui não pode ser não, tá errado. Daqui a pouco ele já quer falar mais alto que o mestre e não está certo, está errado. Você tem que cumprir as regras. Depois de terminar a festa, se você quiser beber, você vai beber. Se quiser brincar, outro tipo de brincadeira, você vai brincar. Mas não, tem que ser o limite certinho. Aí como para não assumir isso,
Eu disse, eu não quero não. Como é que você vai dominar aqui? Tem essa equipe aqui, a senhora é quem domina. Aqui, a senhora quem vai coordenar a gente aqui. Mas a gente tem que fazer o seu limite. Vai assim, 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 senão não vai dar certo. Mas que é uma festa importante e bonita entendeu? Sim. Mas você vai apresentar, fazer aqueles enfeites tudo, o cavalo correr, fazer um 8, o cavalo quando ele fica profissional, que ele gosta do serviço, os animais gostam do serviço igualmente a gente. O cavalo do meu tio Mané Santo, quando ele chegava a hora do zabumbo, que ele batia o zabumbo, ele não comia mais. Dava banho, ele ficava só cavando, se aprontava ali, botava os arreios, se tivesse, ele fazia o que você quisesse. Ele se montava, soltava a rede, ele fazia, ia lá, rodeava o poste, entrava direitinho, fazia o 8 certinho e vinha para o ponto dele. Sem precisar pegar na rede, ele sabia fazer tudo. Quando era para ser apresentado na frente da igreja, rapaz, o cavalo fazia coisa interessante demais, o cavalo dele era sabido. Todos aprendem. O que não dá para o serviço é que nem um menino que não quer ir para a escola, que o pai manda todo dia, ele chega lá, ele bagunça, apanha, bate no professor e ainda diz que está certo. O cavalo que não dá para o serviço, quando ele vem na carreira, que é para passar ali no posto, ele já volta o contrário, ou esquerdo ou direito. Ele não dá para o serviço, pode tirar ele que ele não dá, você não vai apresentar com ele. E o que gosta do serviço não é quando o cara a bumba faz ele já está dançando, quando ele sai certinho, você não deixa uma argola lá. Seu Orlando, entrando no assunto do senhor ser mestre de couro, como foi que o couro entrou na vida do senhor? Rapaz, o meu avô Júlio Ferreira, mestre de couro. Fazia sela, sapato, terno de couro, chapéu. O meu pai também sabia fazer umas coisas, mas trabalhava na fazenda dele mesmo, na conta lá do gado do primo. O meu tio Lorival, o Dionísio, meu irmão, já aprendeu com o meu tio Lorival. Ele pagava, o tio ensinar ele, e eu ainda trabalhava de graça. Já eu foi o contrário, ensinei a todos que aprenderam, que tem muito profissional que eu ensinei a eles. Eu ensinei e pagava e ensinei a eles. Foi o contrário, já o sistema. E assim o que aconteceu? Eu, na verdade, eu gostava de trabalhar de roça. Como gosto. A mulher e os meninos todos uma confusão engraçada. Eu já estou aqui pensando, quando chegar em casa, já vou preparar uma roça lá para me trabalhar, que é disso que eu gosto. Agora, aí eu disse, o município da gente foi afetado demais de sem terra, foi desapropriado as fazendas todas. Eu digo, agora tem que mudar de sistema de trabalho. Vou inventar trabalhar com couro. Aí comprei uns meios de sola, fiz umas cabeçadas, fiz uma rede de 8, de 4, que varia muitos tipos de tranço bonitinho, né? E comecei a vender, e o pessoal foram vendo, eu trabalhava sempre com um pouco de cuidado, que o serviço, quem dá o valor do seu trabalho é você ter acabamento. E outra, tratar não é obrigado não, agora cumprir é. Se eu disser que tem que chegar aqui 11 horas, eu não posso passar para adulto, tem que ser 11. Porque alguém está me esperando aqui. Foi isso que onde eu cresci. Aí eu vi os meus garotinhos, os outros, um na escola, outros não iam, outros não iam na escola porque morava no interior. E sempre quando era num dia de, tá chovendo, onde vai? Não, deixa para ir amanhã. Eu vendo os meus garotinhos já crescendo, eu digo, rapaz, eu vou pro poço. Aí vendi um pedacinho de terra que meu pai deixou para mim, comprei uma casinha lá no poço, aí foi construindo, os meninos foram para a escola e eu vendo eles se interessando, e minhas condições poucas, eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer para formar esse menino que eu não estudei, que não tive como estudar? Aí trabalhava mais meu pai, e graças a Deus eles tiveram boa vontade de aprender e foram se formando, e eu pedindo a Deus, aí Jesus me ajudou, eles passaram, vieram estudar aqui no Aracaju, eu trabalhando com couro, vendia, trabalhava de dia e de noite. Teve um ano, foi em 2012. 2008, foi 2010. 2010 eu vendi 80 ternos de couro. De glória. Vinha para a região, trazia entregar, para fazer entrega de glória, mas vinha para a região aqui de Gararu, vinha para Ipacatuba, Japaratuba, essa região toda. Pela aqui, Senador Rui Palmeira, Alagoas, aí foi Santana do Ipanema e foi virando, o conhecimento chegando e eu trabalhava mais a Cilene, que era minha esposa, tinha semana que nós pegava assim, nós fazíamos 5 ternos de couro.
E graças a Deus fui conseguindo os estudos dele aqui e agradeço a Deus todo dia, vejo todos eles formados. Que bom. Entendeu? Não aprendi a ler, mas eu sou mais sabido que eles, porque eles hoje é quem me ensina. É verdade. Aí, eu agradeço a Deus por isso e sempre já ensinei a muitos e agora tem o meu filho mais velho que está aqui, formou-se também em física, mas está sem trabalhar, pai, e aí ele vem para cá. Passa aí um material que está faltando aqui, ele fez um pedido, já chegou uma parte, está esperando chegar mais. Aí comprei uma máquina, ele viu lá, eu dei 6.500 numa máquina esquerda que eu não tinha, e a gente faz tudo. Aí chegou, ele trabalha, eu trabalho, e a gente estamos lá, máquina boa danada, e agora ele está lá mais eu para... Disse, pai, vou trabalhar com couro, não tenho de quanto, bom, já vou passar para você, eu já disse a ele ontem, vou passar esses moros tudinho aqui para você, fazer tudo novo, que eu já estou tão acostumado a trabalhar na arte que eu nem preciso de bordo. Sim. Já tenho na natureza. E o cidadão, que nem você quer fazer um desenho, que tem que ter um desenhista, ele não precisa de bordo. Ele está ali, pensou no sentido dele, já fez o desenho, desandou, já está o completo. Exato. Bem assim a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo, né? Uhum. Mas como ele sempre, nem todo mundo da memória é igual, eu digo, vou passar os morozinhos tudo para você, que você não perde o couro. E aí vai aproveitar. Muito faz bem. o terno de couro, faz o sapato, faz o chapéu, vamos fazer bolsa, que já fiz a opção de bolsa, porque eu deixei sozinho, você não tem como fazer tudo. Sim, ou sim. tem com quem trabalhar, ou então você vai fazendo aos poucos. Já esse moço aqui, o Bruno, ele já faz esses artesãozinhos pequenininhos aí, aí esse aí que aproveita tudo. Chega lá, digo, aí pega, vai levando aí pra você, já não vai, esse aí já não vai comprar, já pega lá do meu mesmo, tá lá de mão beijada, ele vai pegar um quanto queira lá, porque a gente corta 2, 3 ternos de couro ser cortado, 3 ternos de couro dá 21 peças, aí sobra muito retalho. Sim. Entendeu? E já aproveita, aproveitando, né? tem como ganhar o dinheiro dele sossegado, entendeu? É verdade. Tem as oficinas dele, aí dá uma aula para ali, ganha um dinheiro de um, ganha um dinheiro de outro, e vendendo Verdade. as coisinhas dele, e já tem um salário suficiente, né? De sobreviver, que já não vai mais pegar tanto pai. Pois é. E professor Dênio, vendo tanta sabedoria, né? Tanta cultura, tantas histórias, como o senhor vê essa cultura do couro, assim, como importância mesmo para que o povo sergipano conheça, valorize, enfim? Se você parar para perceber, a cultura do couro faz parte da história da humanidade, né? Você consegue perceber isso em estudos arqueológicos. O couro foi utilizado como utensílios domésticos. Você tem couro na entrada de residências, o couro para proteção, o couro como vestimenta, copos de couro, o couro até para fogo em embarcações. Então você tem múltiplos usos do couro. No Brasil não foi diferente, né? O couro ele é responsável por uma entrada ao que a gente chama dos interiores do Brasil. Então ele sai, você tem uma saída do litoral e você vai para essa região mais central, motivado principalmente por essas terras que não são mais as terras apenas para a agricultura, mas as terras que vão servir para a pecuária. E em Sergipe, não tem como não falar em couro e lembrar de um primeiro historiador sergipano chamado Felisbelo Freire, que ele tem uma frase muito significativa que ele diz: antes de ser agricultor, o sergipano foi pecuarista, para mostrar a importância do gado em Sergipe. E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai perceber, por exemplo, na própria nomenclatura de cidades, né? A gente tem municípios que têm uma influência direta dessa pecuária, Malhada dos Bois, Malhador, né? Povoados como o Curralinho, né? Então, e outras currais novos. Então, isso é muito presente, isso se faz muito presente no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E o couro tem uma importância fundamental, principalmente na manutenção disso que nós estamos chamando de culturas populares. Sim. Ninguém é taxado de mestre à toa, né? A fala de seu Orlando, a gente tem uma verdadeira aula, né? Uma aula de vida, uma aula de como esse couro ele tem um papel fundamental não só na manutenção de um patrimônio cultural e material, desses saberes e fazeres a partir do couro, mas a gente tem um estilo de vida, né?
um tipo de produto que alimenta uma cadeia produtiva. Se a gente for pensar em todo o processo, né, da compra da novilha, do preparo do terreno, do pasto, né, da criação desse bezerrinho que vai chegar a ser um gado, até os abatedouros, né, a retirada do couro, do pelo, do couro, tratar, curtir aquele couro, né, até chegar num estágio que vá para a mão desse mestre, e alguns desses mestres eles participam de todo esse processo. O processo artesanal, né, ele participa ele não há a especialização do processo de construção do produto. Então ele faz parte de todo esse processo, ou então ele compra já o produto, como bem o senhor Orlando colocou, e está esperando o material chegar, né? Então você percebe o quanto essa discussão faz parte de uma economia criativa, das indústrias criativas, desses ecossistemas criativos que a gente vem discutindo, principalmente a partir da década de 1990. E é esse produto que vai alimentar uma família de 6 filhos, né? A participação efetiva, seu Orlando é o mestre, mas ele faz questão de ressaltar o papel da esposa, né? Da sua companheira em todo o processo de elaboração. Ele faz questão de dizer, olha, eu só conseguia construir 5 ternos de couro porque tinha a parceira ao lado, né, seu Orlando? Verdade. E a satisfação maior ainda é que nessa conversa a gente percebe que essa prática, né, esses saberes fazeres, eles não vão se acabar com a figura do seu Orlando, né? Então, dos seus 6 filhos, 3 filhos, e por coincidência, né, são os 3 filhos do gênero masculino, né, que decidiram prosseguir com essa prática. Isso é muito interessante. E aí você já tem o filho mais velho meio que segue a prática do pai, mas você já tem a figura de Bruno com um outro olhar, um olhar muito mais sustentável, um olhar que tem uma preocupação em trabalhar o que a gente pode chamar de uma identidade regional, uma preocupação em trabalhar essas histórias, essas memórias do seu pai, aquilo que está na história da família. Então você tem uma mescla da caatinga com o cangaço, né? E possivelmente alguns elementos da própria cavalhada, né? Dessa belíssima teatralização da batalha lá entre mouros e cristãos, que a gente se via muito, né, seu Orlando, tanto em Canidé quanto em Poço Redondo. Então, isso faz parte de toda uma influência, né, de todo aquilo acaba sendo uma experiência vivida, ouvida, sentida por Bruno e acaba se transformando em novas peças. Exatamente. Né? Então, seu Orlando alimenta toda uma estrutura de outras culturas populares que, graças ao trabalho dele, você tem a pega do boi no mato, a figura do vaqueiro, as vaquejadas e tantas outras coisas, né? Ele não fica mais concentrado em um mercado local, hoje ele já vende para todo o Brasil, né? Isso é fundamental e, se brincar, vende até para fora do Brasil. E aí o dedo dos filhos, dessa coisa da tecnologia, da participação em editais, da parceria com iniciativa privada, com o setor público, com o terceiro setor, da relação com a atividade turística, né, da possibilidade de proporcionar um turismo de experiência lá em Poço Redondo. Então, isso só prova a dinâmica do patrimônio cultural imaterial, a dinâmica das culturas populares. Sim. Então, isso não se finda, né, isso não é estanque. Isso vai se movimentando, vai se transformando a cada dia. O professor Dênio trouxe um fato muito importante, realmente, Bruno, do seu papel, né? Enquanto filho de seu Orlando. Dos 3 filhos, você é o mais novo? Não, sou o penúltimo. O penúltimo. Mas dessa importância de você, filho de seu Orlando, né? Ter essa questão dessa parceria mesmo com a iniciativa privada, dos editais, dessa coisa das redes sociais, de levar, assim, para o mundo, né? A cultura do seu pai, a história, o fomento nessa arte e nesse sustento da família de vocês, né? Que, assim, que é tão importante não só para a família de vocês, né? Como eu sempre ressalto, é importante para todo o Estado. É a nossa história, né? É o que eu sempre digo, é o que vem no nosso DNA, né? A gente não pode negar. Né? É a família de vocês, mas diz muito de nós, de cada um de nós também. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu papel, né? Na família mesmo, do que você pensa, de como se você quer isso como profissão, enfim, esse legado. Então,
Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu quero dizer para o meu pai que ele é um exemplo para mim. Ele é um exemplo tanto de artista, quanto de ser humano, quanto de pessoa de superação, né, de diversos obstáculos, de pessoa que se reinventa, como ele falou aí, né? Ele trabalhava na roça e depois não deu certo mais, se reinventou, começou a trabalhar com arte. E isso aconteceu muito comigo também. Por um período eu trabalhei muito na gestão ali, né, dentro da área do turismo, lá no meu município. Depois eu vi que a arte em couro, ela seria um potencial que me colocaria em uma posição de respeito, em uma posição de ser humano que deveria ser tratado com respeito. Então eu vejo a arte em couro como um leque, né, como um saber fazer que me leva a valorizar tanto a memória do meu pai, tanto a memória da minha família, porque essa arte já vem de outros ancestrais, como meu pai colocou, né, do avô dele, que era coiteiro de Lampião. E aí eu pego junto esses elementos, cangaço, caatinga, meu pai, cavalhada, vaquejada, aí vou ali junto, faço um texto, escrevo, vou lá, concorro os editais e às vezes dá certo. A gente já desenvolveu trabalhos em parceria com... Posso falar o nome da Companhia Aérea Gol, né, que foi em 2020, que nós fomos selecionados entre 25 artistas brasileiros, né, representando a arte em couro, em 2020. E daí, de lá para cá, eu comecei a me inscrever nos editais. E aí a gente desenvolveu também oficinas, né, através da Leal de Blanc, onde a gente conseguiu passar em 3 editais, que foram os 3 que eu me inscrevi. Escrevi, inclusive, esse, que foi o de mestre, que meu pai está sendo contemplado hoje aqui, fazendo essa participação. Então, além da minha família, eu acho que esse meu trabalho ele é importante porque esse saber, nesses editais, né, nesses projetos, ele está sendo compartilhado para outros lugares. Porque com o vídeo da Gol, ele teve, Gol Aproxima a Distância, ele teve uma visibilidade nacional. Então, a gente já está levando a arte enquanto patrimônio para outras pessoas visualizarem e conhecerem. Com os projetos da Leal de Blanc, por exemplo, as oficinas que eu trabalhei, elas foram voltadas para desenvolver projetos com mulheres, levar essa arte para mulheres que já são bordadeiras, rendeiras, unindo arte em couro e renda e tecido. Então, a gente vai estar levando para mulheres algo que, como o Dênio até colocou, é algo uma arte muito protagonizada por homens, né? Dentro da minha família, por exemplo. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Eu sou um aprendiz do meu pai. Eu chego lá, trabalho com meu pai também, assim, né? Fazendo acabamento de peças, como peças grandes também, junto com ele, sempre orientado por ele. Mas, assim, eu tenho a paixão de pegar o lixo, digamos, o couro que seria para o lixo. Sim. Com aqui. E aí a gente vai lá e recria ele. Utiliza, faz... outras obras, né, como esse Sim. daqui, utiliza elementos indígenas, né, do tronco macrogê, do cangaço. Esse aqui que eu gosto muito, que é o cangaceiras, né, que é um chapéu baseado no chapéu da Maria Bonita. Sim. Então a gente vai criando e quem está sempre ensinando é o meu pai. Então o meu pai, ele é um patrimônio vivo, eu tenho muito orgulho de ser filho dele. Enfim, até eu perco o raciocínio aqui, porque eu estou diante dele, é uma responsabilidade imensa. Sim. E meu pai, ele é uma chuva, né? Ele é água, ele é vida, ele é fluido. Ele compartilha esse saber dele com outras gerações, porque não se limita só à minha casa, a mim, aos meus irmãos, à minha mãe. Meu pai compartilha com outros jovens. Inclusive tem jovens como o Euler, como o Matheus, que também são irmãos, que trabalham com couro e que hoje já tem seus próprios ateliês, que já vendem também para outros estados. Sim. Tem as páginas dele. Então, assim, o trabalho do meu pai, como meu pai mesmo colocou aí na fala dele, é um trabalho que gera renda. Então, que não se limita só à minha casa, como eu já falei. Então, assim, um município como do semiárido, onde tem muitas pessoas que, às vezes, faltam oportunidades de trabalho, o ateliê do Mestre Orlando, além de ser um espaço cultural, é um espaço de economia criativa, onde a gente recebe turistas, a gente recebe visitantes para desenvolver essas oficinas. A gente está na Rota do Sertão, né, que é um espaço de Poço Redondo, entre Poço Redondo e Canindé. Que é turismo, né? Que é turismo, então é isso, economia, turismo, cultura, está tudo incluído nesse arte do couro, nessa arte. Bruno entrou nas oficinas e eu queria que o senhor contasse um pouquinho como o senhor conheceu o Mestre Orlando, como foi para o senhor conhecer o ateliê dele, ver como ele trabalhava, enfim.
Eu conheci o mestre Orlando a partir de Bruno, né? A partir das histórias contadas por Bruno e acompanhando um pouco do seu trabalho à distância. Até que um dia, em uma viagem feita a Poço Redondo, eu tenho um costume de viajar por Sergipe, né? Então, pego o carro e saio por aí, desbravando mesmo, conhecendo cidades, povoados. E houve a possibilidade de conhecer pessoalmente o mestre Orlando e de entender um pouco de como era o seu processo criativo e entender a proposta que Bruno estava levando para fazer essas oficinas, não só com residentes, mas também com turistas. E foi uma experiência fantástica, porque todo o entorno fala, né? Todo o deslocamento até a propriedade, a chegada eu fui até a sede e lá conversei com o Bruno, visitamos outros espaços, que não foi só o espaço do mestre Orlando. Saímos de lá, fomos até o espaço do mestre Orlando, conhecer suas ferramentas, entender um pouquinho das suas técnicas, entender um pouco das suas inspirações, do seu cotidiano de trabalho. Depois, Bruno ainda pegou o que estava sendo produzido em couro naquele momento, apresentou o mestre Orlando conversando com a gente, falando sobre como era aquele processo criativo. Depois Bruno pega uma mesa lá e ele vai mostrando como é que ele faz essas miniaturas a partir desses retalhos. E a gente tem vislumbrando ali as possibilidades de uso, principalmente pelo universo do turismo. E logo em seguida, logo após a visita, um grupo fez essa oficina lá no ateliê junto com o Bruno. Então houve esse entrosamento aí, essa relação com uma guia de turismo que formou o grupo e eles tinham a ideia de acampar na região, de conhecer um pouco da vegetação, de sentir um pouco, que é um perfil de turista que vem crescendo muito e nessa pandemia a gente percebeu que os destinos turísticos precisam se preparar para isso. Várias pessoas vão evitar aglomerações, evitar o turismo de massa. As pessoas querem mais ter essa vivência com a natureza, esse contato em espaços pouco frequentados. E vários desses turistas, eles não se contentam em apenas comprar uma peça como essa, feita pelo mestre Orlando, ou uma peça feita por Bruno. Sim. Né? Mas eles querem fazer. E então a gente tem mais ou menos três estágios, né? É o turista que se contenta em levar, né, um elemento que seja representativo daquele espaço, né, da cidade visitada. Esse é um tipo de turista, está muito voltado a esse turismo cultural, que claro tem barbaridades, né, porque muitas vezes é só um nome, lembrança de Aracaju, lembrança de Poço Redondo, Sim. lembrança de Canidé, mas que não representa, não tem uma simbologia com aquele espaço, com aquelas pessoas, com aqueles residentes. E tem a obra feita por diferentes artistas plásticos, por artesãos, por diferentes pessoas, né? Mulheres, homens que no seu cotidiano vivem de arte, Sim. ou tem a arte como a segunda renda, o artesanato como a segunda renda. O segundo momento é o turista que ele se contenta em perceber como aquilo é feito. Então ele está ali contemplando o mestre ou a mestra fazendo aquilo ali. Enquanto né? obra, né? Enquanto obra. E ele observa como é que é o processo criativo. E aí ele começa a valorizar cada vez mais, porque isso que é feito à mão, né? Como o mestre Orlando disse, eu não preciso mais de molde. Né? Ou seja, o que vem na minha cabeça aqui, eu vou e faço. E no artesanato, as pessoas têm que entender que aquilo é uma peça única. Aquilo não é uma produção em série. Por mais que o mestre Orlando diga, eu vou fazer 2 chapéus de couro, um chapéu é diferente do outro, né? É feito pela mesma pessoa, a técnica pode ser uma técnica muito parecida, mas é impossível o ser humano fazer 2 peças iguais. Então ele está levando uma peça única, uma peça exclusiva, isso tem um preço, né? A criatividade, o tempo que é lançado aquilo tem um preço. Pouquíssimas pessoas entendem esse processo e valorizam o artista, o artesão por esse processo criativo. E esse terceiro grupo, que é um grupo que ele não se contenta mais só em comprar, só em observar, mas ele quer fazer.
ele quer participar, ele não quer ser o estranho, ele quer ser mais um na comunidade, né? E ele quer levar para casa a experiência completa, é o que eu chamo da experiência completa. Então, você já imaginou levar para casa uma peça que você fez, né? E Verdade. isso serve para tudo, isso vai da culinária até uma peça em couro, isso vai de um bordado, né, até uma dança, né? Já imaginou o que é não só assistir o São Gonçalo da Muçuca na Muçuca, mas você poder dançar o São Gonçalo da Muçuca na Muçuca? Isso tem um peso, né? Isso tem uma simbologia, aquilo possivelmente é uma experiência inesquecível. E no universo do turismo, nessa pegada do turismo criativo, do turismo de experiência, é, sem sombra de dúvidas, uma nova atmosfera que já vem sendo aplicada em diferentes partes do mundo. Verdade. Posso falar rapidinho? Oi. Inclusive, esses produtos, né, eles são focados no turismo. É tanto que as oficinas, um dos objetivos era desenvolver produtos para mulheres focados na atividade turística, juntando esses elementos tradicionais, como eu já falei, que é o couro, que é uma arte do município secular, né, com o ponto cruz, que também é uma arte desenvolvida por mulheres, e tecido. A gente juntou os três elementos. Fez esse produto, que é o mini chapéu cangaceiras, tem aí, e o outro, que é o mini chapéu estrela curiça, que é esse que você Sim. que você pegou, está nas suas mãos. E juntando esses conceitos e fazendo uma obra única, onde o turista chega, faz, pega na cola, corta, costura, faz esse bordado aí, pega o vazador, que é essa outra ferramenta que está aí, pequenininha, Sim. e vai furando, pega o martelo, vai fazendo também. Esse couro também que a gente utiliza bastante para amortecer, né, a batida com Sim. martelo. Então é isso que atrai, né? Falando em oficinas, Bruno, você foi contemplado em oficinas, né, pela Lei Aldir Blanc e fez oficinas com artesãs, mulheres do município, né, que já eram, como você citou, rendeiras, bordadeiras, enfim. Eu quero saber como foi essa experiência para você, enquanto um oficineiro, passando essa arte, né, que você aprendeu com seu pai, para essas mulheres que já são também mestras, né, dentro do bordado, da renda, enfim. E como foi para elas, assim, qual foi o feedback que você teve delas também? Olha, para mim foi uma experiência muito linda, porque eu aprendi muito com ela. Porque quando a gente ensina, a gente aprende. O meu pai me ensina, meu pai aprende também. Meu pai. Então, foi incrível porque, assim, a de Bom Sucesso, que foi a do edital daqui, trabalhei 2 editais. O de Poço Redondo, através da Secretaria de Cultura do município, e através da FUNCAP. O da FUNCAP, eu trabalhei Bom Sucesso. E lá eu trabalhei com 12 artesãs. A oficina aconteceu em 3 dias. Foram muito... Assim, escolhi uma carga horária muito puxada. Até agradeço muito a elas que elas ficaram. Foi de 7 da manhã até 6 da noite. Achei muito puxado, mas elas permaneceram. Então, dentro delas, tinham mulheres de 60 anos até adolescentes e crianças de 10, 11 anos. Então, eu percebi ali várias gerações de mulheres que são daquele povoado, que trabalham com artesanato e que elas, assim, se entregaram. Elas se sentiram muito felizes. Teve uma que me falou que tinha mais de 60 anos e que nunca imaginava que iria fazer uma oficina, aprender artesanato do couro. Teve outra que falou que entendeu essa importância de reaproveitar a linha, de reaproveitar tudo, porque a gente reaproveita e transforma em arte novamente. E o feedback delas foi que elas querem agora continuar produzindo. Quando terminou a oficina, eu passei 2 dias no povoado. E aí, eu andando pelas ruas, elas ficavam: Bruno, já estava esperando a oficina hoje de novo. Bruno, venha ver aqui que eu ensinei a minha filha a fazer o chapeuzinho, que é aqui, fazer um cubuquinho, que é essa pecinha em madeira aí. Porque na oficina a gente distribuiu os materiais. Por quê? A gente distribuiu esse cumbuco aí, que é chamado de cumbuco. A gente distribuiu também o couro, a gente distribuiu o outro vazador, Sim. que é a outra peça aí, justamente para que elas continuem exercendo em casa. E aí, como a parceria foi com as bordadeiras do coletivo Mulheres que Bordam, lá do Bom Sucesso, a gente deixou linha, couro, cola, estilete, a lâmina do estilete, tesoura, tecido, tudo para que elas continuem produzindo com a perspectiva de vender para o turista. Porque no município vizinho, que é Ilha do Ferro, lá eles trabalham muito
tecido também, que é bordados, e trabalham muito madeira. E aí, lá em Bom Sucesso, agora elas entendem, o feedback delas, elas entendem que esse produto é um diferencial para elas, como competitividade do outro. Porque elas vão trabalhar agora o couro com tecido e bordado. Isso é o diferencial hoje de Bom Sucesso, um novo produto que a gente conseguiu gerar com essa oficina da Léo de Blanc e que agora elas têm mais uma possibilidade de gerar renda para elas, para essas famílias. E hoje, essas mulheres, imagine, 12 mulheres de Bom Sucesso hoje trabalham com o artesanato do couro, de maneira inicial, mas produzem uma arte que sempre foi ocupada por homens, protagonizada por homens dentro do nosso município. Eu acho que no Nordeste também. E hoje tem mulheres fazendo isso. Porque, assim, os objetivos, né, dessa oficina, eles surgiram lá em 2020, quando eu fiz o trabalho da Gol, quando eu fiz o trabalho do Projeto Gol. Depois eu tentei um mestrado, que não passei, mas um dos objetivos do mestrado era pesquisar por que o não protagonismo de mulheres nessa arte. Sim. E aí eu disse, já que o mestrado não me aceitou, eu vou agora partir para a prática. E aí eu disse, esses editais surgiram, eu já peguei muitas coisas do meu projeto lá, que envolvia gênero, né, que não foi aceito porque ele envolvia gênero. Enfim, falaram que gênero não tinha muito foco com a cultura popular, mas tem. Aí eu disse, eu vou provar isso. Aí eu consegui ser aprovado, peguei os objetivos lá e deu certo. E hoje a gente criou esses produtos. Sim. E essas mulheres hoje têm mais uma fórmula, né, de gerar renda para a vida delas e de serem artesãs do couro. Eu só agradeço muito por não ter passado, mas agradeço a outra oportunidade que eu tive com outro edital. Verdade. Ressignifiquei ali. Tudo é ressignificar. Seu Orlando, mestre Orlando, para finalizar, eu queria que o senhor falasse de tudo isso que Bruno falou, né? Dessa coisa das mulheres agora estarem aprendendo essa cultura, né, do couro. O que o senhor sente, o que o senhor acha, enfim. Olha, você tem aqui a lhe dizer que tanto o pai e os homens como as mulheres, se elas quiserem trabalhar, se unir e trabalhar com o produto do couro, fazer esses artesãozinhos, fazer uma chinelinha, tudo tem moda e tem tudo, você compra a surma. Aqui no sertão não vende, mas na Bahia vende muito. Aqui não vende, mas da Bahia, meu menino, procurando na internet, nós vamos fazer um pedido lá da Bahia, para vir para cá. Se você com a forma, você faz muita percatinha de mulher, sandalinha, entendeu? Do couro, que é um serviço que você vai trabalhar dentro de casa e a mulher vai cuidar da cozinha, ajeitar a casa dela, na hora da folga ela está fazendo a percatinha para vender mais tarde. Ou antes de terminar, o comprador já chega, eu termino que essa é minha. Não é assim? Sim. E daí vai começando a desenvolver o trabalho e aí vai chegando mais gente, o filho está vendo aquilo ali, o que se interessa, tanto a menina como o garotinho que se interessa, eles têm mais capacidade de aprender mais rápido e desenvolver mais ligeiro do que o cidadão, do que a mãe e o pai. Sim. Porque ele tem a memória mais aberta. Sim. Entendeu? E daí vai começando a surgir o trabalho e o couro aparece para se comprar, para cortar. Exatamente. Para fazer os artesãos. Porque você chega na saca de couro, tem quantidade. Sim. Agora você chega, pega uma peça, quando eu vou, eu trago logo 25, 30, 40, 50, trago logo muito. Mas logo a gente termina de cortar todos. A gente já está fazendo os pedidos, já tem tal dia, aí a gente já vai pegar. Aí vem o couro de boi, como ele começou ali com uma bezerrinha e findou num boi de corte. Do boi você não perde nada. Isso. Se lucra tudo. Entendeu? Do adubo à chinela. Verdade, entendeu? Verdade. Aí o couro produz tudo. Se você quiser trabalhar com couro, você tem o chapéu, você tem a percata, você faz o desenho, você faz a bainha de faca, faz a bainha de facão, faz a bainha de celular, de canivete, tanta coisinha que você tem para fazer, você faz um desenho de couro, você inventou na mesma hora ali, fez aquele desenho, borda ele direitinho. O cidadão, não, eu quero também, eu quero para botar no meu carro, eu quero para botar no meu carro, eu quero para botar na moto. De qualquer maneira, o dinheiro está surgindo dali do retalho de couro que está sobrando. Sim. Que eu não vou trabalhar com ele, o Bruno pega. Aí vai você também, pega, faz outro desenhozinho ali, outro vai. Você fez o desenho bem feito, desenhou um peixinho.
Vixe, que coisa linda. É verdade, Né? senhor Orlando. É. Já valeu quanto? 5 contos, 10 reais, 20 reais, de acordo que você faça. Quanto mais desenho, eu disse, olha, Bruno, você tem que fazer muitos desenhos, vocês estão meninos novos, vocês fazem desenho na natureza, não precisa pegar com Isso, ninguém. Verdade. Desenho você tá ali, tá... daqui a pouco tem um molde, entendeu? É isso aí. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, professor Dênio, que tirou um tempinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, trazer esse olhar, né? Muito obrigada. A Bruno, viu, Bruno? Assim, muito obrigada Obrigado, por eu que tudo. agradeço. Muito obrigada por estar levando, né, essa cultura para outras pessoas, para que a gente conheça, por estar carregando a tradição do seu pai, tanto você como seus irmãos. Responsabilidade. E agradecer muito ao senhor também, Obrigado, mestre Orlando, obrigado. por ser essa pessoa assim que nos mostra que a cultura sim é importante, né? Que de fato faz parte de nós, enfim. E o Folclore, Arte e Memória de hoje encerra deixando um recado que Bruno nos trouxe muito forte, né? Que as mulheres só podem sim trabalhar com o que quiser, né? Que nós podemos sim, que nós temos que se empoderar cada dia mais. Muito obrigada.